Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Surfista Cripto, o canal que vos traz as novidades sobre Bitcoin e sobre o ecossistema das criptomoedas. Hoje vamos analisar a previsão do Plano B, um proeminente influenciador do Twitter do espaço das criptomoedas, ele que prevê o Bitcoin nos 10 milhões de dólares por moeda até 2028, exatamente, ouviram bem, 10 milhões de dólares. No curto prazo vamos analisar um inflow massivo de stablecoins que estão a entrar nas exchanges e que pode antever a explosão do preço de todos os ativos digitais em geral. Vamos já perceber também porquê. E o Bitcoin é tokenizado pela primeira vez numa das principais blockchains concorrentes do Ethereum. Vamos também já perceber qual é essa blockchain. Meus caros, não sejam como estes dinossauros, ou seja, como os agentes do passado, abracem o futuro, fiquem desse lado e aproveitem o canal do Surfista Cripto para estarem informados sobre o novo futuro financeiro do mundo, que é o futuro das criptomoedas, o futuro da descentralização. Por isso já sabem, deixem um like, subscrevam o canal. É a melhor maneira de todos os dias se manterem a par das novidades. Vamos já começar pelo que interessa. No índice do medo e da ganância, hoje mantemos no 49, na zona neutra. O Bitcoin precificado à hora da gravação nos 22.388 dólares. O Ethereum nos 1.565, com o Polygon que continua a cair e já vale 1.15 dólares na oitava posição. Os ativos pouco se têm mexido desde aquela queda massiva, ou seja, se repararmos desde a queda massiva, este gráfico parece uma régua do Bitcoin e das altcoins em geral. Isto normalmente, este silêncio precede um movimento ascendente ou descendente. Portanto, esta pouca amplitude movimentacional nos gráficos dos ativos precedem um movimento vertical, seja para cima, seja para baixo. Um fluxo enorme de stablecoins está a entrar em exchanges. Normalmente, quando um fluxo enorme de Bitcoin ou de Ethereum entram nas exchanges, quer dizer que provavelmente as baleias estão-se a preparar para vender. Quando são stablecoins a entrar, que é o caso, provavelmente estão-se a preparar para comprar e para colocar ordens de compra. Esta pouca amplitude movimentacional. Parece que os investidores estão na expectativa. O Jerome Powell vai falar hoje, vai falar amanhã. Parece que há aqui uma expectativa para ver qual o tom do discurso do Fed, se vai ser hawkish, se vai ser dovish, o que influenciará com certeza a movimentação dos ativos de risco, seja do mercado tradicional, seja do mercado de criptomoedas. E parece que estas stablecoins estão todas a entrar e estão à espera desse tom para decidir o que fazer. É provável que se o discurso for dovish do Jerome Powell e o discurso for de atenuação das taxas de juros, tendo em conta que para a outra semana que aí vem também temos a próxima leitura do CPI, da inflação norte-americana. Portanto, se os dados forem positivos, é normal que estas stablecoins e que este inflow gigante ataque o mercado e os gestores comecem a comprar massivamente, o que pode impulsionar o preço dos ativos em geral. Portanto, podemos ver aqui, esta barra verde simboliza a quantidade de stablecoins que estão a entrar em exchanges e, portanto, comparado com os períodos anteriores, vejam bem, é realmente significativa. Em sentido contrário, anda o Bitcoin nas exchanges, ou seja, cada vez mais Bitcoin sai de exchanges. Ou seja, este gráfico mensal mostra que a quantidade de Bitcoin a entrar em exchanges está nos mínimos, o que reforça a ideia que os investidores neste momento estão a aproveitar para acumular e para guardar e que não estão a vender. Poderá ser um forte indicador de que compras massivas de Bitcoin e das principais altcoins em geral estão para vir. Meus caros, e este gráfico é o número de endereços que já possuem mais de um Bitcoin, ou seja, o número de endereços que passaram de camarões a caranguejos. Portanto, um camarão é alguém que tem até um Bitcoin, ou menos de um Bitcoin. Caranguejo é entre 1 e 10 Bitcoins. E reparem, estamos em máximas históricas de um número de endereços que têm mais que um Bitcoin, o que prova que estamos realmente em zona de acumulação. Ou seja, os investidores começam a perceber, principalmente os investidores de longo prazo, que esta é a altura de começar a guardar satoshis para cavalgar o próximo bull run, e prova também o poder da tecnologia, o poder da descentralização. Portanto, só existirão 21 milhões de Bitcoins no mundo e cerca de 1 milhão desses Bitcoins estão em carteiras diferentes. E o Plano B, um famoso analista do Twitter, prevê o Bitcoin nos 10 milhões em 2028. Ele inclusive prevê que estamos prestes a testemunhar um nível de aceleração sem precedentes na taxa de adoção global. Segundo esta análise que ele fez, estamos prestes a ver a parte mais poderosa da S-Curve, da curva de adoção, da curva S, está prestes a chegar, ou seja, este tipo de fenómeno poderia levar o preço do ativo para patamares surpreendentes. Portanto, nós encontramos mais ou menos aqui, este é o gráfico do Plano B, e segundo ele nós estamos prestes a ver a parte vertical da curva a acontecer, ou seja, nos próximos 2 ciclos, essa adoção massiva mundial
chegará, e devido à escassez do ativo, como eu repito aqui constantemente, o Bitcoin é um bem muito escasso, mesmo muito escasso, só existirão 21 milhões de moedas, não poderão existir mais Bitcoins, ao contrário da moeda fiat que podemos imprimir sempre que nos apetece. Quanto mais gente entrar na tecnologia, é a lei básica da oferta e da procura. Mais procura, pouca oferta, o preço vai disparar para a lua e mais além. O Bitcoin, que é tokenizado pela primeira vez na rede Cardano. Portanto, a Cardano, que é uma das maiores blockchains do mercado, atinge este marco significativo com a emissão do primeiro token de Bitcoin, ou seja, um Rapid Bitcoin, um Bitcoin embrulhado, sendo este um grande passo para a interoperabilidade e expansão do ecossistema Cardano. A rede Cardano, a rede fundada por Charles Hoskinson, não tem visto grandes movimentações no valor do seu ativo, tem estado estagnada e a verdade é que, independentemente disso, os desenvolvimentos não param na rede Cardano e eles têm acontecido sistematicamente, o que pode ser muito bullish para a moeda. Os desenvolvedores desta rede têm trabalhado incansavelmente para melhorar a tecnologia e expandir o seu ecossistema, sendo para mim esse um sinal claro de que a rede está no caminho certo para surfar as próximas ondas de alta. E por falar em adoção, a Decolar passa a aceitar criptomoedas em parceria com a Binance. Esta Decolar é uma agência de viagens sul-americana e informou que passou a aceitar pagamentos em Bitcoin. Meus caros, eu já aqui falei sobre isso. É normal que os países em que a sua moeda fiat seja mais instável e perca mais rapidamente valor em relação ao dólar ou sofra mais com a inflação devido à impressão recorrente por parte dos bancos centrais, sejam países africanos, países sul-americanos, enfim. Temos o caso da Nigéria, da República Centro-Africana, vários exemplos na América do Sul, El Salvador, na América Latina. Portanto, são os primeiros países a virarem-se realmente para esta tecnologia do Bitcoin, porque realmente têm necessidade de se proteger contra esta inflação desmesurada que acontece com este esquema Ponzi gigante que é o nosso sistema financeiro. Mas isto vai se alastrar ao planeta todo, porque o próprio euro, o dólar, o iene, todas essas moedas também sofrem com a inflação, mas são os países que sofrem mais que estão a liderar a adoção. E por falar em El Salvador e em países que lideram a adoção, El Salvador foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial, já em 2021, liderado pelo presidente Bukele, é um visionário, na minha opinião, e que provavelmente vai posicionar El Salvador como um país estratégico e economicamente bastante bem posicionado nas próximas décadas que se avizinham, devido a este incentivo. Aliás, eu acho que os países europeus estão a dormir, mesmo os Estados Unidos. Por exemplo, a China já é uma das maiores baleias de Bitcoin do planeta e já é o país que tem mais Bitcoin, a seguir é a Ucrânia, em terceiro vem El Salvador, e eu acredito que o mundo ocidental está a dar uma grande vantagem à China em deixar que haja esta dicotomia na detenção dos 21 milhões. Eu já aqui falei, países no futuro vão competir pela maior fração dos 21 milhões e a China neste momento está extremamente bem posicionada, pode não ser muito bom para o nosso mundo ocidental. A verdade é que o presidente Bukele arrastou o Bitcoin para El Salvador, foi muito criticado, mas parece que agora está a recolher os frutos. Inclusive, ele vem agora anunciar que o turismo cresceu cerca de 95% em El Salvador devido a esta política monetária. Outras das conquistas que o presidente Bukele afirma ter alcançado com esta política monetária foi também a captação de investimento estrangeiro no país e a imagem que o país passa para o exterior. A verdade é que El Salvador tem estado nas bocas do mundo cripto e, no meu entender, vão estar bastante bem posicionados no futuro que se avizinha. E agora, falando um bocadinho da Kraken, que vai lançar um banco tradicional nos Estados Unidos. A Kraken, que foi atacada pela SEC drasticamente, ou seja, teve que parar com o seu programa de staking e pagou uma multa milionária, agora parece que quer lançar um banco. Temos também a questão da Silvergate a acontecer, que fez o Bitcoin cair para o patamar em que nos encontramos agora. A Silvergate dos bancos parceiros da Kraken, portanto não sei se isto está relacionado ou não. A verdade é que a Kraken agora passa do mundo das criptomoedas e tenta lançar um braço, um branch no mercado financeiro tradicional, ou seja, tenta lançar um banco. Vamos estar atentos também a esta notícia. Passando para os gráficos de análise técnica, o Bitcoin continua-se a comportar dentro do esperado e dentro do padrão. Isto para aqueles investidores que ainda acreditam que o Bitcoin vai aos 13 mil dólares, aos 14 mil, aos 15 mil, talvez não terão essa sorte, nem agora nem em muitos anos. E reparem, a seguir a estas cunhas de correção dos all-time highs, temos uma pernada impulsiva, cunha correcional, pernada impulsiva. Parece que estamos a quebrar a resistência superior da cunha correcional para avançar para uma nova pernada ascendente.
Meus caros, aproveito para dizer, eu não dou conselhos de investimento, façam as vossas próprias pesquisas, eu apenas trago informação e expresso a minha opinião pessoal. Se olharmos para indicadores de longo prazo e para o preço do ativo no longo prazo, vocês reparem, o Bitcoin não tem muito que enganar. É comprar quando está cá em baixo, aguentar ou hodl, ou hold a moeda, ou seja, não vender a moeda, ter mãos de ferro, ter mãos de aço e não ser mãos de diamante. Reparem que o crescimento não é linear e que nestas quedas às vezes é quando os mãos de manteiga, os mãos de alface se vendem, mas quem realmente aguenta e se mantém forte vai surfar a alta e pode realizar lucros nessa altura. Depois resta esperar pela correção para entrar em zona de compra, comprar novamente, até avançarmos para a zona de venda novamente. Zona de venda, esperar pela correção, zona de compra e aguentar. Se esperarem os ciclos, se forem pacientes, serão recompensados. Já sabem, a melhor estratégia para se protegerem das quedas de curto prazo é o DCA, portanto o Dollar Costing Average, ir comprando faseadamente e regularmente. E parece que estamos a entrar no quarto ciclo e que tudo está de acordo com o previsto. Reparem, normalmente os ciclos do Bitcoin começam com o final da euforia, com o final do hype, em que vamos buscar máximas históricas. Após essas máximas históricas, vemos ali 1 ano e meio de correção até entrarmos naquela zona de compra que ainda agora estávamos a falar. E depois começamos a avançar para novas máximas. É só ter paciência e esperar pela conclusão do ciclo para sermos recompensados. Reparem, no início do quarto ciclo foi exatamente a mesma coisa. Começámos com as máximas históricas e com o final do hype. O ano e meio seguinte, que é o que temos assistido desde o final de 2021 até a Hectacom da FTX, vimos a correção, que é esta zona encarnada, e parece que estamos a entrar na zona verde agora. É ter paciência e é esperar que os ciclos se repitam e que o padrão se repita. E segundo o Trader Tardigrade, que eu aproveito desde já para agradecer este gráfico e todos os outros que temos trazido para o canal, segundo ele, o comportamento no curto prazo do Bitcoin está exatamente igual ao comportamento de 2019. Portanto, tivemos as quedas significativas e encontramos-nos numa zona de acumulação ou de consolidação do valor antes de quebrarmos e avançarmos para novas máximas. Foi assim em 2019, reparem, depois de todas as quedas houve um período de consolidação do valor ou um período de acumulação, a zona de compra que ainda agora falámos, para depois haver uma explosão no valor do ativo e surfarmos as recompensas. Pode ser isso que estamos a observar agora, estas quedas todas que vimos ao longo de 2022 e começamos a ver uma consolidação com topos ascendentes e com fundos ascendentes também eles, para depois quebrarmos esta zona e avançarmos para um futuro risonho. Meus caros, este meme eu acho genial, que basicamente os bancos, os sistemas financeiros, a Web2, os Facebooks, os Metas, são os dinossauros em que centralizam as decisões, seja sobre o dinheiro, seja sobre os nossos dados, seja sobre a informação. O Bitcoin veio abrir uma porta à descentralização, principalmente ao sistema financeiro, mas também a todo o modo como nós encaramos a tecnologia. E realmente eu acho que eles não estão assim tão despreocupados como demonstra este meme no vemo-nos preocupar, diz aqui o T-Rex, e o Triceratops diz, epá, não é preciso preocupar-nos. Eu acho que eles estão preocupados e começam a perceber que começam a perder o poder e o meteoro Bitcoin vai abalar todo o sistema. Eu já disse várias vezes, eu acredito que nós estamos a viver uma revolução e vai abalar todo o modo como nós interagimos com o sistema financeiro, com a tecnologia e como interagimos com as grandes corporações. Meus caros, se acham este conteúdo pertinente, se acham o conteúdo porreiro, não custa nada, deixem um like, subscrevam o canal, partilhem este tipo de conteúdo com mais pessoas, porque é por vocês e pela adoção que nós estamos cá regularmente. Por isso, vemo-nos no próximo episódio e fui!